Fala galerinha, e aí, tudo bem? Vamos lá? Olha só, na última aula, que foi numa live, nós vimos movimento circular. Hoje, a gente vai continuar com esse estudo no movimento circular, beleza? Onde a gente tem que chegar aqui na transmissão de movimento, que é o principal assunto dentro de movimento circular, é o que mais cai no Enem. Então, nosso objetivo é poder chegar aqui, beleza? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na última aula. Bem, o que a gente viu lá na última aula? A gente viu sobre um ângulo, né? Você tem lá um corpinho que percorre uma certa trajetória e quando ele percorre essa certa trajetória, ele varre um certo ângulo delta-teta. Foi isso que a gente viu. A gente viu que esse delta-teta é chamado de deslocamento angular, né? A gente viu isso. E a gente viu também a chamada velocidade angular. Ômega era igual ao delta-teta, ou seja, esse ângulo que é varrido aqui, ao longo de um tempo. Vimos também o que era período e o que era frequência. E que a frequência era um inverso do período. Tá legal? Frequência é sempre o inverso do período. Então, período é o tempo de uma volta e frequência é número de voltas que o cara dá em um tempo. Então, aqui, a frequência era igual ao inverso do período. Foi isso que a gente viu e terminamos ali na última aula. Hoje, a gente vai continuar com essa situação aqui. Com essa situação do ômega. Saber ali analisar o ômega. Fazendo algumas relações muito importantes para a gente. Que relações são essas? Vamos lá. A primeira delas. Ômega é igual a delta teta sobre delta t. Aí pensa comigo o seguinte, pensa para uma volta. Se é uma volta, o cara vai ter percorrido um ângulo de 360 graus. Só que eu não vou colocar 360 graus, eu não vou colocar o ângulo em grau, eu tenho que colocar o ângulo em radiano, lembra disso? Então, 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Pô, Thiago, como é que você sabe disso? Porque você sabe que π é a mesma coisa que 180 graus radianos. Então, aqui, vamos supor que eu posso pegar e trabalhar para uma volta. Então, você vai ter que o ômega é igual a 2π, que é o ângulo varrido. Embaixo você tem que botar tempo. Só que você tem que lembrar qual é o tempo de uma volta. Qual é o tempo que a gente dá, qual é o nome, né, que a gente dá ao tempo necessário para uma repetição? O tempo necessário para uma volta é o período. Então, no lugar do tempo aqui, eu vou botar o período. Então, eu chego na primeira relação muito importante, que é ômega igual a 2π sobre t. Aí você pode perguntar, mas Thiago, você deu o exemplo com uma volta. Só vai valer então para uma volta? Não, vale sempre. Ômega é sempre calculado como 2π sobre t. 2π em radianos e o t em segundos. Então sempre vai ser 2π sobre t. Sempre. Tá legal? Pô, mas você for para uma volta. Se desse 2 voltas, como é que seria isso? Cara, se eu desse 2 voltas, eu percorreria 360 graus mais 360 graus. Ou seja, eu teria 720 graus. Mas vamos pensar em radianos? Eu tenho 2π e depois tenho mais 2π. Ou seja, eu teria 4π. Guarda isso. Só que você concorda que se eu estou dando 2 voltas, eu tenho que demorar o tempo para 2 voltas? Se o tempo para uma volta é o período, o tempo para 2 voltas tem que ser 2 vezes o período, entendeu? Então, aqui ficaria 2 vezes o período. Se você simplificar essa expressão, adivinha onde você vai chegar? No 2π sobre t. 4 corta com 2, fica 2 em cima, 2π sobre t. Se você fizer com 3 voltas, você vai simplificar e vai chegar no 2π sobre t. Então, para qualquer número de voltas, você vai ter essa relação 2π sobre t. Tá legal? Então, ômega é sempre 2π sobre t. Só que o que a gente acabou de ver aqui no rascunho? Que a frequência é o inverso do período. Então, ó, vou colocar aqui no rascunho, ó. Frequência é o inverso do período.
Faz favor para mim, terceiro ano. Multiplica cruzado. Período é igual ao inverso da frequência. Tá legal? Se eu jogar aqui, eu vou ter ômega igual a 2π sobre, no lugar do período, eu vou botar 1 sobre f. Quando você divide assim, você repete a de cima, 2π, e multiplica pelo inverso da de baixo, f sobre 1, que é a mesma coisa que f. Então, a gente conclui também que o ômega pode ser 2π vezes f. É isso que eu vou escrever. Ômega vai ser igual a 2π vezes f. Tá legal? Então, moldure isso aqui para mim. E tá aí. Você pode relacionar, por isso que eu falei que são relações importantes. Relacionar ômega com período ou pode relacionar ômega com frequência. Então, a dica que eu te dou é, se ele te deu a frequência ou se você descobriu a frequência, você automaticamente sabe a velocidade angular. Se você descobriu o período, você automaticamente sabe a velocidade angular. Combinado? Beleza. Agora vamos para uma outra relação muito importante. Você tem que lembrar comigo, aqui agora, como que a gente pode fazer para calcular o comprimento da circunferência. Pensa na matemática aí. Comprimento de uma circunferência é dado por C, que é o comprimento da circunferência, 2πr. Isso aqui é da matemática, acho que todo mundo sabe isso. Comprimento de uma circunferência é 2πr. O que você agora vai ter que pensar comigo? Gente, comprimento é a distância percorrida por esse corpo. Distância é ΔS. 2π, o que é 2π? 2π é o ângulo varrido, 360 graus. Então, no caso aqui, o 2π faz o papel de um ângulo que foi varrido. E o R é o R mesmo. Então, a gente descobre aqui que o ΔS, ele pode ser calculado como o como o Δθ vezes o raio. Então, ó, ΔS é igual a Δθ vezes raio. Deslocamento é igual a deslocamento angular vezes o raio. Tá legal? Só que agora, imagina o seguinte. Imagina que eu posso pegar e dividir todo mundo pelo tempo. Tá? Dividir o lado de cá pelo tempo e também dividir o lado de cá pelo tempo. Se você dividir pelo tempo, você vai ter o seguinte, ΔS sobre ΔT, ΔS sobre ΔT é velocidade. Δθ sobre ΔT, ó, Δθ sobre ΔT é o ômega. E aqui fica o raio mesmo. Tá legal? Então, moldura isso aqui. Essa que tá aqui, gente, é uma das expressões mais importantes do movimento circular. Botei IPC. O que é IPC? Importante pra caramba isso aqui. V igual a ômega R. E olha o padrão que a gente estabelece. ΔS igual a Δθ vezes R. V igual a ômega vezes R. Grandeza linear, que você aprendeu no módulo 1, é igual a uma grandeza angular vezes um raio. Grandeza linear é igual a uma grandeza angular vezes o raio. É sempre assim. Sempre uma grandeza linear vai ser igual a mesma grandeza angular vezes um raio. Tá legal? Então, por que eu botei isso aqui? Só uma informação que você já conhecia. E a partir dessa informação que você já conhecia da matemática, eu trouxe as expressões gerais, as relações importantes para a física. Beleza? Então, só deixa eu ver se tá tudo certo, tá tudo ok. Agora sim, agora a gente vai pegar essas informações muito importantes para a gente e vamos aplicar na transmissão de movimento. Thiago, por que isso é importante? Porque isso aqui está muito presente no seu dia a dia. Você tem uma transmissão de movimento quando você anda de bicicleta, por exemplo. Quando você anda de bicicleta, você pedala, aí existe a correia. A corrente, né? A corrente. Quando você pedala, essa corrente gira um disco que está atrás, que a gente chama de catraca. Só que essa catraca, ela está ligada com a roda. Então, ela vai girar a roda. Repara,
você fez um movimento lá na coroa. Só que esse movimento ele foi transmitido até chegar na catraca. Sacou a ideia? Então, transmissão de movimento é um assunto muito importante no seu cotidiano, porque está muito presente no seu dia a dia. Então é isso que a gente vai ter que analisar. Existem dois tipos de ligação. Ligação coplanar, que é quando você tem uma ligação por extremidades. Essa ligação pode ser utilizando correias aqui, cintas, correntes, ou pode ser por contato, tipo engrenagem, sabe? Quando você tem uma engrenagem, você tem a extremidade de uma engrenagem ligada com a extremidade de outra engrenagem. Isso funciona muito com relógios. Pega aqueles relógios um pouco mais antigos, ou então aqueles mais tradicionais, onde as engrenagens ficam à amostra, e aí você vai observar que as extremidades das engrenagens, são as extremidades das engrenagens que estão em contato. Então você também tem esse tipo de ligação quando você pode ter ali uma engrenagem, tá legal? Como é que funciona nessa situação? Vamos supor que você tenha aqui, ó, um disco, né? E esse disco vai ter um raio que eu vou chamar de raio 1. E aqui eu vou ter um disco que eu vou chamar de raio 2. Eu vou colocar isso aqui para girar. Quando eu colocar isso aqui para girar, o que eu vou ter que observar? Por exemplo, se eu analisar esse pontinho está vindo para cá, então ele vem para cá. Só que no mesmo momento, um outro ponto da correia, por exemplo, ele sai daqui e vem para cá. Enquanto esse faz isso, esse faz isso. Só que a distância percorrida por esse tem que ser a mesma distância percorrida por esse, porque eles estão juntos. É um movimento assim, ó. Cara, se o cara percorre a mesma distância no mesmo tempo, porque são eventos que acontecem simultaneamente no mesmo tempo, é porque os dois precisam ter a mesma velocidade. Então, esse ponto aqui, ele vai ter a mesma velocidade desse. Qualquer ponto dessa cinta, qualquer ponto dessa correia, vai ter que possuir a mesma velocidade de V, a mesma velocidade linear, que a gente chama. ΔS sobre ΔT é a distância percorrida, não tem nada a ver com ângulo. Então, sempre que a ligação for pelas extremidades, a velocidade linear, que é o V, que é aquela velocidade que a gente estava acostumado, ela é igual nas duas correias. Mas aí eu chego nas minhas relações, porque velocidade é ômega vezes R. Então, eu posso escrever assim, ó, ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 vezes R2. Isso é mais uma relação, tá legal? Próxima relação, que aí é a que mais caiu no Enem, tá? Que é o seguinte, eu posso pegar e posso substituir o ômega por 2π vezes F. Então, aqui vai ficar, ó, 2π F1 vezes R1. 2π F2 vezes R2. Corta esse 2π com esse 2π. Então, você vai ter que a frequência F1 vezes o raio 1 é igual a frequência 2 vezes o raio 2. Cara, essa relação aqui eu vou até moldurar. Essa já caiu em algumas vezes. O que ela te dá de uma informação muito importante? Ela mostra que a frequência e o raio são inversamente proporcionais. O que eu estou querendo te dizer? Se você tem um raio alto, você vai ter que ter uma frequência baixa. Então, por exemplo, aqui, que é frequência, né? É número de voltas. Então, quantas voltas o cara dá, tá? Quanto mais voltas o cara dá, maior é a frequência dele. Então, se você observar aqui, esse 1, ele vai lá e dá uma volta. Só que ele é muito grande, tá vendo? Então, quando ele dá uma volta, esse cara aqui, que é bem menor, ele tem que compensar isso. De que forma? Ele tem que dar várias voltas. Então, isso aqui dá uma volta, enquanto esse aqui dá muito mais que uma volta, porque ele é menorzinho. E ele vai ter que passar por ele a mesma quantidade de corrente que esse cara todo passa. Então, quando isso aqui dá uma volta, esse cara, para compensar, tem que dar muito mais voltas. Ou seja, quem tem menor raio
vai possuir maior frequência. Tudo bem? Aqui, quem tem maior raio vai possuir menor frequência. Tudo bem? E essa relação é direta mesmo. Tá legal? Exemplo. Exemplo. Vamos colocar aqui como exemplo que a frequência 1 é igual a 2 Hz, que o raio 1 valha 10 centímetros e que o raio 2 valha 5 centímetros. Quanto vai valer a frequência F2? Coloca na expressão. Coloca na expressão. Ó, a frequência 1, 2, R1, 10, frequência 2, 5 e frequência 2 é o que eu quero. E o R2, 5. 20, 2 vezes 10, 20, sobre 5. 20 sobre 5, então a frequência F2 dá 4 Hz. Cara, dá uma olhada nisso. A frequência 1 foi 2. A frequência 2 foi 4, ou seja, 2 vezes maior. Por que essa frequência 2 é 2 vezes maior do que a frequência 1? A frequência é 2 vezes maior aqui porque o raio é 2 vezes o quê? Menor. Essa relação sempre vai acontecer na ligação coplanar, na ligação pelas extremidades. Agora vamos analisar a ligação pelo centro, tá legal? Pelo centro. Na ligação pelo centro, ou uma ligação chamada de coaxial, eles vão ter o mesmo eixo. Você pode ter esse tipo de situação, ou você também pode ter a situação da catraca e da roda da bicicleta. Exemplo, você tem aqui uma catraca ligado por um eixo com uma roda. Então você pega, gira esse aqui. Quando você girar esse, a roda gira junto. Tá legal? Então isso aqui também pode ser uma ligação pelo centro, uma ligação coaxial, mesmo eixo, beleza? Então agora vamos imaginar o seguinte. Você vai pegar esse eixo e você vai começar a girar esse eixo. Isso aqui, cara, é como se fosse um cabo de vassoura, 2 discos. Frango de padaria. Os veganos que me desculpem nesse momento. Frango de padaria, tá legal? Você tem lá naquela estufa lá, aquele espeto grandão, estão lá todos os frangos estão girando junto. Então todos eles ligados pelo mesmo eixo. Nessa situação, se eu chamar o primeiro aqui de 1 e chamar esse aqui de 2, raio 1, raio 2. Quando esse cara completa uma volta, esse cara também completa uma volta, porque estão sendo girados juntos pelo mesmo eixo. Ou seja, o giro deles é igual. O giro é igual. Sempre que você pensa assim, que o giro é igual, pensa que a velocidade angular é igual, porque agora eu estou pensando no ôngulo. O ângulo que um varreu foi o mesmo ângulo que o outro varreu. Então, se é o mesmo ângulo varrido, agora é o ômega que é igual. Então, ômega 1 igual a ômega 2. Então, terceiro ano, qual é a relação que você tem que pensar? Tá ligado pelo centro ou tá ligado pelas extremidades? Estão ligados pelas extremidades, então V é igual. Estão ligados pelo centro, então ômega que é igual. E aí, se você observar aqui, V é igual a ômega R. Se V é igual a ômega vezes R, então ômega é igual a V sobre R. Combinado? Então aqui vai ficar V1 sobre R1, V2 sobre R2, moldure isso aqui. E um OBS muito importante. Um OBS aqui. Se o ômega é o mesmo para os dois,
Se o ômega é o mesmo para os dois, é porque a frequência tem que ser a mesma para os dois. Se o ômega é o mesmo para os dois, é porque o período tem que ser o mesmo para os dois. Então, eu vou botar assim, sempre que a ligação for pelo centro, a frequência é a mesma. E o período também será o mesmo. Afinal de contas, eles completam uma volta no mesmo tempo. Então, os dois têm o mesmo tempo para completar uma volta. Tá legal? Aqui já é um pouquinho diferente a relação entre a velocidade e o raio. Nesse caso aqui, quem tiver maior raio vai ter que possuir maior velocidade. Exemplo, vamos supor que eu tenha a velocidade 1 valendo 10 centímetros por segundo. A velocidade 2 eu quero descobrir. O raio 1 vale 2 centímetros. E o raio 2 vale 6 centímetros. Como é que você vai fazer? Joga aqui, ó, V1, 10, sobre o raio 1. O raio 1, 2. V2 é o que eu quero descobrir e o raio 2 vale 6. Faz essa continha. 6 vezes 10, 60, sobre 2, 30 centímetros por segundo. Então, olha com carinho para a velocidade 1 e olha para a velocidade 2. Repara que a velocidade 2 é maior, vale 30, enquanto a velocidade 1 vale 10. Quantas vezes maior? 3 vezes maior. Por que essa velocidade 2 é 3 vezes maior? Porque o raio também foi 3 vezes maior. Então, como eles completam uma volta no mesmo tempo, a distância percorrida, olha só, a distância percorrida por esse ponto 2, que está na periferia, está no ponto aqui final aqui desse disco, percorrida é toda essa distância aqui. Ó, toda essa distância. Já para o 1, a distância percorrida é toda essa distância aqui, ó. E aí a distância percorrida pelo 1 é muito menor do que a distância percorrida pelo 2. Só que no mesmo tempo. Como é que eu consigo percorrer, por exemplo, aqui, ó? Como é que eu percorro uma distância menor no mesmo tempo desse cara que percorreu uma distância maior? É porque esse tem velocidade menor do que esse. Então aqui a velocidade linear, o v é diferente e o ômega é igual. Aqui é o contrário. Aqui o v é igual e o ômega é diferente. Combinado? Então agora vocês podem fazer alguns exercícios da apostila que eu vou indicar para vocês. Tá legal? E aí a gente depois tira as dúvidas. Beleza? Beijo, gente. Valeu!